Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa, como vocês já sabem, logo depois que a Barra flagrou o Mehmet lá com a boneca de milho. Então ela ficou revoltada, logo depois de ter discutido bastante, então ela decide ir embora. O Mehmet sai atrás dela, fica chamando por ela, mas ela não quer nem ideia, apenas vai embora. E ele fica chamando por ela várias vezes, chamando de sua filha. Enquanto isso, ele fica ali sofrendo bastante por tudo que está acontecendo. A boneca de milho fica ali, olha, lá na janela, olhando para o Mehmet, e ainda querendo ou não, ela começa a sorrir. Só que enquanto ela fica ali sorrindo, ela pensa mesmo que tudo isso vai ficar por isso mesmo, só que não. Reparem bem que o Mehmet nesse momento vai tomar uma decisão. Quando ela vê que o Mehmet está voltando, imediatamente ela volta ali para o plano. Quando ele entra, ele fica ali desesperado, mas calado e pensativo depois de tudo que aconteceu com ele e sua filha, e olha para ela olha para ele e diz que lamenta muito, e fica ali se fazendo ali de coitadinha, dando uma de sonsa, e ele calado olhando para ela revoltada, e ela continua dizendo para ele que sente muito e pede desculpas. O Mehmet então vai se aproximando dela, como eu já falei para vocês, revoltado, e diz a ela, perguntando na realidade que classe de mulher é ela e o que é que ela estava na cabeça e o que fez na realidade ela ir lá e se meter lá na cama dele, como é que ela procura um homem ali com outras intenções, e manda ela responder agora mesmo. Ela fica o tempo todinha calada, dando uma de coitadinha ali para que o Mehmet tenha pena dela, só que não vai ter acordo não. Ele pega no braço dela e diz, fora daqui, vai embora da minha casa agora mesmo. Ele vira as costas para ela e ela pede a ele que, por favor, que ele espere um pouco, e diz a ele que ela estava alucinando porque tinha bebido muito e que não sabia o que fazer. Ele continua calado e ela diz a ele que ela só fez isso, se aproximou, se deitou ali ao lado dele porque estava com muito medo que alguma coisa pudesse acontecer com ele. Ela diz que ao ficar ao lado dele, então foi que ela sentiu um conforto e acabou dormindo, e diz novamente para ele que por favor que ele perdoe porque ela sente muito. O Mehmet ainda tá cheio de cana ali, só para vocês saberem, mas mesmo assim ele sabe muito bem tudo o que aconteceu e diz que não quer mais ouvir nenhuma palavra dela e que ela saia ali da casa dele agora mesmo. Ela diz a ele que por favor que não faça isso, que suplica por Alá, e pergunta a ele para onde que ela iria uma hora dessa. Só que o Mehmet ele tá de fato ali decidido e revoltado. Ele pega novamente no braço dela e pergunta se ela não tá escutando o que ele está dizendo, e que ele já disse várias vezes e vai repetir que ela vai embora agora mesmo da casa dele. Ele pega ela, joga feito um saco de batata lá no meio da rua ali e aponta o dedão dizendo a ela que ela não volte nunca mais ali na casa dele, ela não venha se atrever a fazer isso novamente. E entra, fecha a porta e ela fica o tempo todinho ali chamando por ele, mas ele não dá nem ideia a ela mais. Ela chega perto da porta, fica dando uma ensapecada, dizendo a ele que por favor que ele escute e que por favor pede novamente a ele que ele lhe perdoe. O foco do Mehmet nesse momento é a Barra. Ele entra, tenta ligar para ela sem sucesso, então é aí que ele então decide ligar lá pro Atés, e quando o Atés atende, pergunta a ele se está tudo bem, o que aconteceu, e o Mehmet pergunta a ele se a Barra já entrou em contato com ele. O Atés pergunta a ele o porquê e o que foi que aconteceu. O Mehmet fala para ele que é porque houve ali um mal entendido e pede a ele que por favor que ele localize a Barra e encontre ela, por favor. O Atés ele fica muito confuso logo depois de o Mehmet ter falado essas coisas, mas diz a ele que não precisa se preocupar, que ele vai conseguir encontrar ela, e ele diz tudo bem, agradece e desliga o telefone. Enquanto isso, a Barbie da Chope ela fica o tempo todinho ali batendo na porta, chamando o Mehmet, dizendo a ele que por favor que ele lhe perdoe, mas ele não quer nem ideia. Senta ali no sofá e fica muito pensativo e muito arrependido logo depois de tudo que a Barra viu ali, porque ele sabe muito bem, e todos nós também, que tudo isso foi uma armação, e ele fica revoltado logo depois de a Barra ter flagrado toda aquela cena. Ela fica o tempo todinho batendo, pedindo a ele que por favor que abra a porta, e o Mehmet grita para que ela vá embora agora mesmo, quer que ela saia ali da casa dele. Ela então aceita, vai lá, pega o casaco e diz que tudo bem, mas se ele acha mesmo que o medo vai deter ela, ele está totalmente enganado e ele lhe aguarda, e depois ela vai embora. Já lá com a Auliá, nesse momento ela está olhando ali no seu tablet algumas fotos de Amug com um bocado de gente desconhecida, segundo a Auliá, e pergunta a ela, chamando de filha querida, o que é que está acontecendo e quem são essas pessoas que estão ali ao lado dela, ao mesmo tempo que o Kenan vem chegando.
Auliá continua dizendo que não está aguentando e acredita que vai enlouquecer, e o Kenan pergunta a ela, chamando ela de amor, o que é que está acontecendo. Auliá mostra as fotos para ele e ele diz a ela que não acredita que ela vai querer mesmo ali ficar controlando a Mug, e diz a ela que ela tem que se tranquilizar. Auliá olha revoltada para ele e diz que sim, ela segue e sempre vai seguir ali controlando a Mug. O Kenan, ele fica falando de um jeito ali, sempre debochando da Auliá, e diz a ela que deve ser muito ruim mesmo ser pai, porque fica discutindo o tempo todo ali com o idiota do Arda, e logo depois fica ali reclamando também do tamanho da roupa da Mug, e ainda diz a ela que já viu ali o suficiente. Ela olha para ele revoltada, pergunta do que é que ele está falando e diz que ela também já está cansada de tudo isso, e diz para que ele olhe e veja bem direitinho aquelas fotos ali. Ele fica calado e ela continua perguntando se ele poderia ali pelo menos olhar, perceber direitinho esses asquerosos ali daqueles caras ali junto da sua maravilhosa filha. O Kenan diz a ela que na realidade tudo que a Mug está falando é realmente ali querer chamar a atenção dela. Ela tá fazendo tudo isso aí para que ela fique revoltada, e a Mug, ela é apenas um adolescente e tudo que ela está fazendo é coisas de adolescente, e ela, Auliá, está caindo ali na dela. Alguém toca na campainha e a Auliá diz, olha aí, seguramente isso é ela que chegou, e vai lá para atender. Kenan fica calado e a Auliá diz, eu vou mostrar para você a adolescente que ela é. A Beza vai atender lá na porta e a Auliá diz, observe bem a pisa que eu vou dar nela. Só que quando a Beza abre a porta, quem chega é a Barra, ligada no 220 ali, e vai subindo a escada com tudo diretamente para o seu quarto. A Auliá percebe que tem alguma coisa de estranho, chama pela Barra, chama ela de querida e pergunta o que é que está acontecendo, enquanto o Kenan fica tirando onda de doido ali como se não soubesse o que está acontecendo. O Kenan logo em seguida fica chamando por Alá e diz o que será que está acontecendo, porque aparentemente ali ela está bem transtornada e fica novamente ali tirando onda de doido sem saber o que foi que aconteceu, sendo que tudo que está acontecendo é tudo planejamento dele mesmo. A Auliá diz que nem ela sabe o que foi que aconteceu e pergunta se ele viu como foi que ela entrou, e que nem sequer falou com ela. O Kenan diz que viu sim, e a Auliá olha para ele e pergunta ao Kenan, mas Kenan, será que alguma coisa aconteceu com o irmão dela? O Kenan, com a falsidade da bexiga taboca ali, ele abre a boca ali, bate lá na madeira e diz que pelo bendito Alá, ela vira essa boca para lá, e porque ela tá dizendo essas coisas. A Auliá diz que na realidade seria melhor ela ir lá para conversar com a Barra, né? E ele diz que sim, que ela vá. Enquanto isso, a Barra tá revoltada, catando ali as roupas dela todinha para supostamente ir embora. A Auliá chega lá e pergunta a ela se por acaso ela poderia dizer a ela o que é que está acontecendo, porque ela está ali justamente para ali escutar, e pede ela que por favor que ele conte o que está acontecendo. A Barra fica calada e ela continua gritando, pedindo que por favor que ela pare agora mesmo e diga o que está acontecendo, e a Barra diz a ela que se ela quiser saber, então pergunte ao irmão dela. O Kenan chega ali, fica escutando toda aquela conversa, até sorridente, porque como eu já disse, ele sabe de tudo isso, porque planejamento foi todo dele, e a Auliá fica questionando a Barra que como assim ela vai perguntar ao irmão dela o que aconteceu, que isso seria um absurdo, porque ela mesma poderia falar e que ela diga agora mesmo o que aconteceu. A Barra então revela dizendo que o papai dela estava em uma cama com outra mulher. Enquanto ela vai dizendo isso, a Mug chega nesse momento e vai ficar escutando toda aquela conversa. A Barra continua revoltada dizendo, perguntando a ela se ela sabe o tempo ali que a mãe dela morreu, e fala que faz pouco tempo e que até o cheiro dela seria impregnado ali no seu nariz, ao contrário de o pai dela que estava lá com uma menina da idade dela na sua cama deitada em seu ombro. A Auliá pede por favor um minuto, que isso não pode ser verdade, não pode acreditar no que ela está dizendo. A Barra diz a ela que ela acredite se quiser, mas ela viu ali com seus próprios olhos. O Kenan, colocando lenha na fogueira ali, ele vai se aproximando e começa a cochichar ali no ouvido da Auliá para que também a Barra escute que elas têm que prestar atenção, que talvez o Mehmet não tivesse tão apaixonado assim pela Razete, só que a Auliá, ela grita com ele, mandando ele se calar agora mesmo. A Auliá logo depois fica pedindo a Barra que por favor que ela se acalme, e a Barra pega as coisas dela e diz que todos eles ali são um bando de falso e que não aguenta nem ficar ali mais perto de nenhum deles, não quer ser de forma nenhuma um Atarran, e simplesmente ela sai. A Auliá fica se perguntando ali ao Kenan, e agora o que é que ela vai fazer para conseguir detê-la,
e ele fica calado enquanto ela vai embora. O Kenan, por sua vez, comemora porque o plano dele está saindo perfeitamente até o momento do jeito que ele planejou. Só que enquanto a gente acreditava mesmo que a Barra estava se organizando aí para ir embora, na realidade ela pega toda aquela roupa, cartão de crédito, carteira, tudo, joga lá no chão, taca álcool em cima e joga fogo em tudo, deixando todo mundo ali sem entender o porquê ela está fazendo tudo isso. Em contrapartida, por sua vez, o Kenan começa a sorrir, comemorando todo o seu plano que está indo conforme ele planejou.